Comecemos então o nosso conteúdo de hoje, que o tema é a interpretação da Bíblia na igreja. E este tema é um tema muito importante, muito necessário, por uma questão muito simples. Atualmente, nós vivemos em um mundo repleto de influências e repleto de conhecimento. Eu vou começar com um conhecimento muito comum que existe, que está no nosso meio, ocupa as nossas falas, os nossos pensamentos. Ele se chama senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é uma espécie de balaio de gato. Como assim balaio de gato? Ele é uma espécie de repositório, de lugar onde estão agrupados todos os tipos de conhecimento. Um conhecimento científico, um conhecimento popular, e assim vai. Junta, por exemplo, algo que um cientista descobriu e algo que a Dona Maria, ali da esquina, ouviu o seu João falar. Então, o senso comum é um conhecimento assim, mediano, que todo mundo sabe um pouco de tudo, né? Certo? Isso é o senso comum. Por exemplo, todo mundo sabe que avião voa, mas ninguém sabe o que faz o avião voar. Tem gente que acha que são os motores, quando na verdade é uma força científica chamada força de portância. Então isso é um conhecimento científico. O conhecimento do senso comum é que os aviões voam porque eles têm uma turbina, um motor potente, né? Enfim, é parte da realidade, porém não é completo. Então a gente precisa entender o seguinte, a interpretação da Bíblia na igreja é uma questão necessária primeiro por isso. Há muito senso comum rolando, né? Eu contei para alguns de vocês uma vez que uma vizinha nossa chegou assustada até a minha mãe e falou assim para ela: "Olha, dona Teresa, eu descobri uma coisa muito séria que o pastor da minha igreja contou. Ele falou que o jubileu está chegando por aí e vai acabar com todo mundo." Na verdade, possivelmente ela deve ter entendido errado naquela simplicidade, né, daquela senhora, pertencente a outra igreja, né? Que o jubileu que o pastor leu no culto era um monstro, um bicho que vinha para pegar todo mundo no fim do mundo. Eu sempre gosto desse exemplo porque ela pegou uma palavra misteriosa para ela e transformou em talvez uma situação difícil. Então a igreja percebe que é muito importante ter uma orientação na interpretação da Bíblia. Isso impede que surjam interpretações erradas, fantasiosas, interpretações fictícias sobre o texto sagrado. Por quê? Primeiro, no conteúdo de ontem, nós vimos que a Bíblia teve um processo de surgimento complexo, correto? Salve, Wagner! Um abraço para você. Olha aí Aracaju conosco. Então, o surgimento da Bíblia foi complexo. Eu dizia para vocês que foi feito em camadas e que a Bíblia mesma usou várias referências do mundo antigo para conseguir agrupar os símbolos. Eu sempre parto desse exemplo. Se uma cultura antiga usou vários outros exemplos, hoje, distante no tempo e no espaço como nós estamos deles, a gente precisa de um pouco de cautela para interpretar a Bíblia também. Senão, a gente vai fazer uma interpretação errada, correto? Então, vejam. Vamos lá. Antes de entrar no documento da igreja chamado Interpretação da Bíblia da Igreja, que é um documento que você consegue na Livraria Paulus, na livraria católica mais perto da sua casa, ou você consegue também acessá-lo no site do Vaticano. Antes disso, eu quero fazer um rápido panorama com você que é muito importante. Veja, a cultura brasileira é uma cultura basicamente oral, que significa que a gente vai transferindo as informações de boca a boca. E é também uma cultura visual. Às vezes, encontra situações curiosas em que as pessoas trazem para você casos absurdos de pergunta, de superstição, de simpatia. Isso não existe, na verdade. Você se lembra de um tempo atrás, por exemplo, quando nos nossos grupos de oração, algumas pessoas bem intencionadas faziam roleta russa da palavra? Roleta russa é assim, ó, você pega a tua Bíblia e você reza, faz uma oração e você fala assim: agora vamos ver o que Deus revela para mim. Pode fazer isso? Pode, se você quiser, pode, não tem problema. Não vai ser nada assim sério, mas veja, isso não é um jeito de tratar a Bíblia, não é? Eu posso falar, eu como pregador posso falar isso. Não é um jeito correto de tratar a palavra de Deus como se fosse um sortilégio, uma espécie de lista telefônica. Tem até essa postagem que circula por aí, não é? O telefone de Deus está doente, liga Salmo 90.
seu time, o Corinthians perdeu, liga o Salmo 155. Não, não tem nada disso, na verdade, não existe. É uma forma popular que está ligada ao... Se você está anotando, é bom tomar umas notas aí, né? Quem tiver mais notas, eu vou sortear uma passagem só de vinda para São Paulo, entendeu? Para fazer companhia para mim aqui durante a pandemia, né? Mas então anote aí alguns conteúdos, né? E são coisas que estão ligadas no universo do senso comum. Esse é um ponto. Vamos para o próximo ponto, né? Que nós já estamos aqui caminhando, né? Isso, estamos atentos ao horário. O próximo ponto que eu vou te falar é o seguinte. Existe algo que está no subterrâneo da cultura brasileira. E agora você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Não é habitual falar isso em formações, tá bom? Isso aqui é bem fora do nosso círculo restrito, mas é muito profundo para nós. Existe um alicerce da cultura brasileira. Este alicerce chama-se Matriz Cultural e Religiosa Brasileira. Quando eu fui aí na sua diocese, é possível que eu mencionei como é essa matriz cultural e religiosa brasileira. O que é isso? O que tem a ver com evangelização? O que tem a ver com catequese? Com tudo, com Bíblia? Tem tudo a ver. Por quê? É deste alicerce que está lá no subterrâneo, que nós não vemos, que vão sair muitas ideias para tomar conta da cabeça das pessoas, da forma de pensar. A matriz cultural e religiosa brasileira é, ao mesmo tempo, alicerce e colunas. Como assim? Ela estrutura a forma de pensar. O primeiro pensador que percebeu isso foi um cientista da religião holandês. Deixa eu lembrar o nome dele. Tenho aqui em algum lugar, né? Tenho aqui em algum lugar. Eu acho qualquer hora aqui, para não atrasar. Esse senhor, que é um sociólogo, quando ele chegou no Brasil, ele foi até Curitiba, né? Curitiba é uma cidade muito linda, aliás, capital do nosso querido Paraná. Ele foi até lá e, como ele era holandês, ele pegou um jornal do dia e começou a folhear esse jornal. E olhando esse jornal para lá, olhando para cá, ele ficou surpreso como existe... Aqui, achei o nome dele. Como existe uma espécie de unidade em tudo que existe na cultura brasileira. Porque ele olhou a seção de esportes, a seção de política, a seção de filmes, etc. Em tudo ele viu que os brasileiros gostam de falar de Deus. Olha que interessante. E viu que também os brasileiros gostam de pôr Deus em tudo. Deus me livre, vai com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe e te perdoe, né, Mirtes? E que os brasileiros também falam muito de Nossa Senhora, falam muito do diabo às vezes, né? Nossa Senhora, Deus me livre, né, tudo mais. E que os brasileiros, então, têm uma cultura católica muito densa. Então, o nome desse autor é André Drugers, ou André Drugers. Você pode escolher como você quer falar. Ele chamou isso de religiosidade mínima brasileira. Depois dele, veio um outro pensador que muito nos ajudou, que é o Bittencourt Filho, e aí ele criou o conceito de matriz cultural e religiosa brasileira, tá bom? Vamos lá. O que tem a ver isso? Para a gente entender por que é importante interpretar a Bíblia na igreja, e porque nós estamos começando por este tema aqui, que vamos ocupar uns minutos aqui. Essa matriz cultural e religiosa brasileira é algo que conecta as pessoas num nível comum. Não importa se no Brasil a pessoa é protestante, não importa se ela é umbandista, se ela é espírita ou se ela é católica. Em algum nível, porque todas essas religiões surgiram aqui, né, com essas cores que elas têm, em algum nível, as pessoas vão acabar tendo pontos em comum. Preste atenção no que eu estou dizendo. Como assim pontos em comum? Quer dizer que o catolicismo é igual a eles? Não. O que eu estou dizendo é que esse catolicismo popular, que as famílias, né, medianas têm, que as pessoas manifestam, tem pontos em comum com a matriz cultural e religiosa brasileira. Como é que aconteceu isso? Muito simples. Quando o Brasil foi sendo formado, ele recebeu 3 culturas diferentes. Só que essas 3 culturas tiveram pontos de contato. A primeira cultura que organizou as outras 2 chama-se Catolicismo Popular Ibérico. Ele é um catolicismo que valoriza a presença dos santos. Deus na verdade, é um rei celeste, né? Tem países que o catolicismo tem uma visão diferente de Deus, é curioso, né? Mas para os portugueses, então, Deus é mais um rei celeste que um pai misericordioso.
embora uma coisa não exclua a outra. Isso é coisa da cultura. Essa cultura organizou também o conjunto religioso encontrado aqui pelos índios, os donos dessa terra que moravam aqui. E organizou também a contribuição dos africanos que chegaram aqui. Pronto. Formou-se um caldeirão cultural que se chama Matriz Cultural e Religiosa Brasileira. Vocês estão entendendo? É a partir disso que a gente vai começar a avançar aqui. A partir de formar esse caldeirão cultural, tem alguns fatores em comum que tem na cultura religiosa mediana das pessoas. Que é a cultura dos pais das crianças da catequese, a cultura daquelas pessoas que vão à missa de vez em quando, né? Enfim, né? Olha só, primeiro elemento em comum, para vocês entenderem como a questão é séria. O elemento da magia. O que é o elemento da magia? O elemento da magia é uma compreensão da realidade em que existe um processo de causa e efeito. O que é o processo de causa e efeito? Por exemplo, tem famílias, né, que gostam de deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, porque acham que se abrir no Salmo 90 vai espantar as forças malignas, vai trazer os anjos para casa. Isso, na verdade, não está escrito em lugar nenhum que se deixar aberto no Salmo 90 vai, né? É uma superstição. Então, o elemento da magia é um elemento que está em todo o contexto religioso brasileiro. Onde a gente percebe mais magia, por exemplo? Nas religiões mais simples. No pentecostalismo, por exemplo. Né? Nessas religiões afro-brasileiras também. Quando fala magia, é essa compreensão mágica do mundo, certo? É isso que eu quero dizer. Então, o primeiro elemento é o da magia. E algum católico mais mal informado também gosta muito dessa questão. Nossa, meu Deus, vamos fazer uma simpatia aqui, né? Isso não existe, gente. Isso não tem procedência. Tem mais um elemento interessante, que esse elemento veio do catolicismo, chamado elemento do providencialismo. O que é o elemento do providencialismo? Uma noção de que a providência santíssima vai providenciar tudo o que as pessoas precisem. Prestem atenção. Na matriz cultural estão conceitos teológicos sofisticados, estão conceitos teológicos meio assim chinfrins, porque a matriz cultural é um caldeirão. Lembra que eu falei do senso comum? Tudo está reunido então, né? Tem então o elemento do providencialismo que acha que Deus vai providenciar tudo. Tem um lado ruim nisso. É verdade que Deus sempre providencia o que a gente precisa. Mas o lado ruim é que tem gente que vai se encostar e falar assim: eu vou ficar com a minha vida desse jeito. Se Deus quiser, é Deus que cuida de mim. Tem gente que fala isso, né? Tem o elemento do determinismo. O que é o determinismo? O determinismo, na verdade, é um conteúdo não católico, né? Já veio de outras religiões aí. É a crença de que existe um livro no universo onde estão escritas todas as coisas que vão acontecer. Com quem você vai casar, com quem você vai morar, quais serão os teus sucessos. Então, o determinismo existe. Onde a gente vê muito determinismo? Nas ciganas, não é? Em pastores pentecostais que fazem aquelas curas livrando você do determinismo. Tem outros elementos que eu vou abreviar aqui. Tem um elemento interessante da interação com os seres espirituais, que são os anjos e santos, né? É um elemento que veio do catolicismo também, da alta teologia católica. Tem o elemento do milagre, que também veio do catolicismo e veio das religiões indígenas. Di Flores pergunta se as correntes e promessas entram nesta categoria de magia. Exatamente, as correntes e promessas entram ao mesmo tempo na categoria de magia e na categoria de determinismo. Por quê? Uma pessoa que faz uma corrente falando assim, repasse para 15 pessoas, senão tua mãe vai morrer, ela acredita, ou se não, repasse, senão você não vai ganhar R$1.000, ela acredita que tem uma força mágica operando por detrás das situações. E não é assim que funciona, né? Se você é uma pessoa que já teve oportunidade de estudar essa parte, Santo Agostinho tem um livro muito interessante, curtinho, pequenininho, chamado O Livre-Arbítrio, Delibero-Arbítrio. Aliás, eu tenho um livro chamado Ensaio sobre o Mal. Pesquisa na internet, pode pegar esse livro que fala disso, né? As correntes entram nisso. Elas anulam a liberdade, anulam a graça. Quer ver um exemplo de corrente que toma grandes proporções? Veja bem o que eu estou dizendo. A crença na reencarnação é uma espécie de corrente. Não significa que eu vou passar a corrente para o outro, mas significa que tem um elemento determinista lá no fundo. Tá entendendo? Como assim? Da mesma forma que eu posso passar muitas vezes uma corrente e ganhar R$1.000 ou nada ruim me acontecer, eu tenho que reencarnar sucessivas vezes para que eu consiga
evitar um mal ou qualquer coisa assim, tá bom? Isso mesmo, Gisele, ensaio sobre o mal. Né? Podem ver, é um livro de filosofia aplicado ao pastoral, vocês vão gostar muito. Então tem o elemento do milagre, eu vou aprofundar tudo isso, viu? Esse negócio de corrente é absurdo, né, Maria? Maria Cristina, você já viu uma corrente por aí hoje? Hoje eu já vi mais de 30 correntes nos nossos grupos de catequese, né? Eu também não gosto, Kelly. Corrente não, né? Corrente aqui, gente, não. Só se for uma corrente de ouro que você quiser me mandar, você pode mandar no meu... Eu vou deixar o endereço no fim, de prata eu aceito também, tá bom? Mas ouro combina mais comigo, entendeu? Obrigado, que bom. Vamos lá. Tem mais um elemento interessante. Os sociólogos usam palavras curiosas para descrever as situações. Eu sou sociólogo também, como vocês sabem, né? Tive várias formações, está tudo aí no meu currículo Lattes. Os sociólogos deram um nome curioso para um dos elementos da matriz cultural e religiosa chamado comércio sagrado. O que é o comércio sagrado? É a relação de diálogo ou de troca. Aí, Gustavo, entra aqui, viu, as promessas, com os seres humanos e os seres celestes, os seres divinos. O que é uma relação de troca, por exemplo? Pode ser uma promessa que uma pessoa faz para Deus, ou faz em honra a um santo, dizendo, se eu conseguir uma graça, eu vou mudar meu comportamento. Se eu conseguir uma graça, eu vou espalhar cestas básicas pelo meu bairro. Né? Isso é o elemento do comércio sagrado. Entra nesse sentido. Tá, é parte da matriz. Olha que interessante, é tão parte da matriz que todas as religiões que surgiram no Brasil têm. Religiões afro-brasileiras têm, religiões pentecostais têm, e é um elemento que apareceu aqui, né? Tem mais uns elementos aqui, gente, mas eu não vou... Tem só um que eu preciso falar aqui, né? Não, tem dois que eu tenho que falar. Tem um elemento chamado sincretismo, no caldeirão da matriz cultural religiosa brasileira. O sincretismo, você já conhece, é aquilo que pega partes de uma religião, de uma espiritualidade e mistura com outras. Né? A gente conhece bem o sincretismo em alguns estados do Brasil. Ao longo desses séculos, as pessoas foram construindo religiões misturadas. Né? Janice, quando eu digo comércio religioso, não é comércio assim que eu vou na igreja comprar, não é isso. O que é um comércio religioso? Né? Deixa eu explicar que eu não fui claro. Comércio religioso é quando uma pessoa, é que o termo não é catequético, né? Perdão por isso. Quando uma pessoa se dirige a um ser superior, a um santo, a um anjo, a Deus. Isso é um comércio. Comércio, na sua origem, é uma palavra que quer dizer troca, né? Então, eu peço uma coisa e eu dou outra em troca. Tá bom, pessoal? Não é comércio no sentido de comprar graça, não é isso, viu? Como a gente vê por aí. Tá bom? Embora tem gente que aproveita isso para vender graça, né? Tem mais um elemento então, que eu estou dizendo, que é o do sincretismo, que vocês conhecem, é a mistura. E tem um elemento curiosíssimo, chamado oposição cósmica do bem e do mal. Oposição do bem e do mal. Maniqueísmo. O que é isso? É a crença de que existem dois deuses. Há um Deus do bem, chamado Jesus, e há um Deus do mal, chamado Diabo, Satanás, né, o cão, vários nomes ele tem. Esses dois deuses ficam brigando entre eles, certo? Ficam lutando. Então, onde que você percebe isso com mais clareza? Pessoas muito simples acreditam nisso, que o diabo está solto ali, pondo o rabo dele aqui, pondo o chifre ali, não sei o que, não sei o que. Não é verdade. Segundo a santa teologia, o demônio está amarrado e ele não exerce influência no mundo, portanto, né? Ele não tem poder e ele é criatura para começar. Ele não pode nunca se opor a Deus desse nível porque ele é uma criatura, tá bem? Então veja, onde a gente vê muito isso? Pessoas muito simples, dessas igrejinhas mais simples, acreditam que Jesus está lá brigando com o demônio, né? Então o demônio se manifesta em muitas igrejas assim, né, em todas as noites, para lutar contra Jesus, né? E aí o xamã lá, o líder religioso, interage e exorciza, tudo aquilo, né? Enfim, é um elemento disso. Deixa eu ver o que mais. Acho que são os principais, né? Vamos lembrar então, rapidinho. Elemento do combate do bem e do mal, elemento do sincretismo, elemento, deixa eu ver o que mais que falamos aqui. Elemento do comércio sagrado, né? Tem mais alguma coisa para trás aqui. São esses elementos. Tá bom, gente. Por que fiz essa longa introdução para vocês? Para explicar o seguinte, é importante você entender isso, ter clareza disso.
Tudo isso, gente, influencia na leitura da Bíblia. O fato é o seguinte, a Bíblia está nas mãos de todas as pessoas e todas essas influências vão pesando sobre as pessoas e as pessoas vão fazendo interpretações as mais disparatadas possíveis, certo? Vão fazendo uma série de saladas mistas por aí. Se você quiser, inclusive, pode até citar aí, se você lembrar, de alguma coisa muito maluca que você ouviu. Vamos ver o que vocês colocam aí. Que você ouviu de que alguém falou sobre a Bíblia, por exemplo. Tem muita coisa maluca. Por exemplo, tem gente que fala que o Papa é a besta, né? Tem gente que fala isso, porque tem o número 666, enfim. Tem gente que fala que mais? Porque não entende, né? Principalmente quem não entende o catolicismo faz uma série de críticas infundadas, não sabe do que está falando. Tudo isso faz uma grande bagunça na cabeça das pessoas. Como a Bíblia está na mão de todo mundo, mas a interpretação e o conhecimento não, temos um problema. Você e eu que trabalhamos na evangelização temos que entender de onde vêm certas ideias, né? Tudo isso que eu falei aqui, gente, é a cultura brasileira, não é a nossa teologia, tá? Nossa teologia fica assim meio que surfando nas ondas da cultura brasileira. Vamos então para uma parte do tema de hoje, da interpretação. Vamos lá. Primeira questão que eu apresento para vocês, disso que eu falei. É, por exemplo, isso que Jussiano está dizendo, né? Que Jesus namorava Maria Madalena. Obrigado, Jussiano. Da onde que saiu isso, né? Isso tem rodado, né? Virado filme, virado livro. A Cleide está dando exemplo que se ler a Bíblia toda morre. Então eu já devia morrer umas 5 vezes, pelo menos, né? Obrigado a você, Lorival. Todos esses tipos de coisas acabam entrando numa grande confusão. Você, catequista, você, pregador, você, ministro da palavra, seminarista, você precisa entender de onde vêm essas influências e para conseguir orientar as pessoas. Obrigado, Ana, pelo exemplo, né? Comparar a leitura do Salmo 114 com as imagens, que o Papa é o anticristo, né, Nadir? Obrigado. Vocês estão entendendo? Não adianta, então, falar de interpretação da Bíblia na igreja sem entender por que é que nós precisamos orientar o povo. Quando você imagina, vamos pensar o seguinte agora. Quando você imagina que uma pessoa simples, que não teve esse conhecimento que eu tive, que você teve, né, que nós estamos tendo, começa a ler a Bíblia. E ela começa, por exemplo, essa questão que Cleane apresenta aqui. Ela vê que no Evangelho fala que, numa passagem, Jesus é chamado porque a mãe e os irmãos estão lá fora. A pessoa simples não vai saber discernir. Ela não vai entender que a palavra irmãos, numa palavra, por exemplo, numa língua pobre como hebraico ou como aramaico, não tinha a palavra primos. Entendeu? Né? Isso mesmo, Rodrigo. Já ouvi também que Paulo inventou a Bíblia. Boa noite, meu irmão Francisco Desieli. A pessoa não vai conseguir separar as coisas. O que ela vai fazer? Ela vai acreditar no que o primeiro oportunista falar para ela. Ou ela vai acreditar em coisas da cabeça dela. Vocês estão entendendo? Então vai surgir esse tipo de interpretação. Porém, algumas pessoas vão desconfiar disso. Vão ficar desconfiadas. E, como a Bíblia é algo complexo demais, ela levou milhares de anos para ser transformada de parte oral para parte escrita, levou centenas de anos para ser compilada, levou mais centenas de anos para ser reunida pela Igreja Católica, né? Tá aqui, graças a Deus, obrigado Igreja Católica, foi mal aí quem não gosta disso, né? De reconhecer. Então a gente vai ter uma pessoa que vai estar num estado de dificuldade de entender. A primeira tentação que uma pessoa dessas faz é adotar uma leitura chamada leitura fundamentalista, né? O que é a leitura fundamentalista? Essa leitura surgiu no início do século XX, lá nos Estados Unidos. Por quê? Naquela época, os teólogos começaram a identificar algumas discrepâncias no texto bíblico. E eles começaram a pesquisar e viram assim, olha que interessante, quem escreveu essa parte da Bíblia, talvez escreveu ali na frente diferente, aqui pode ter sido que alguém veio e acrescentou uma outra parte. Porém, tudo isso, gente, foi feito lá pelos judeus, não é coisa nossa. A gente recebeu deles, está preservado. As pessoas mais simples não gostaram dessa conversa e falaram assim, nós não aceitamos que vocês estão falando que alguém mexeu na Bíblia. A gente acha que foi um anjo que trouxe a Bíblia pronta. E aí eles começaram a ler a Bíblia ao pé da letra. Por exemplo, falar que Adão e Eva
essa narrativa da criação, né? É uma narrativa muito bonita, que a criação foi feita daquele jeito. Quando, na verdade, até os judeus nos ensinaram, já ensinaram para São Jerônimo, por exemplo, que argila significa matéria, sopro divino significa espírito. Vocês estão entendendo? A pessoa simples não tem condições de entender de onde vêm as múltiplas referências da Bíblia, ela não teve acesso a esse conhecimento, por isso que você tem que ter. Vamos lá. Por exemplo, a Igreja Católica, então, criou um documento em 1993 chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, que é um documento que eu falei que você pode pegar aí na Livraria Paulus ou em outra livraria católica, né? Esse documento também vem nesse sentido, para orientar. Tem um outro documento que eu vou dizer que é muito bom também, que é um documento da CNBB, um documento muito bom, de 1995. Eu não era nascido ainda, né? Não tem problema, tudo bem, é brincadeira. Esse documento é um documento muito interessante também, que fala algumas coisas dessas que eu estou falando. É claro que por conta desse estudo que eu fiz para vocês aqui, ó que honra para as minhas amadas catequistas, né, meus queridos catequistas. Aqui tem um pouco mais de elementos do que aqui dos documentos e eu estou resumindo a questão. O primeiro ponto a ser considerado é o seguinte, que há uma revelação por detrás da construção da Bíblia. O primeiro ponto é esse. Há uma providência santíssima que opera o caminho do mundo. E essa providência tornou possível que nós tivéssemos, com o passar dos milênios, acesso ao texto sagrado. Isso é um ponto importante. Outro ponto que eu já falei é que esse processo demorou milhares de anos e hoje é difícil da pessoa pegar um texto de milhares de anos e entender assim de uma hora para outra. Por conta disso, então, teve gente que procurou se refugiar e fazer uma leitura chamada fundamentalista, que se opõe a uma leitura estapafúrdia. Acontece que a leitura fundamentalista está completamente equivocada, certo? A língua é escrita em símbolos, a Bíblia é escrita em símbolos que não estão acessíveis à nossa compreensão imediata. Eu sempre dou um exemplo, eu vou dar o exemplo de novo aqui. O que você acha, por exemplo, de chamar uma moça, isso é impensável, né? Como vou dizer aqui, de cabrita, por exemplo, né? Ou de galinha do campo. Isso não é uma coisa bonita. Porém, no livro de Eclesiastes tem essas expressões. E o autor masculino, Cântico dos Cânticos. Eu estou pensando numa coisa que eu vou falar para vocês. O autor de Cântico dos Cânticos, que tem ali uma dupla autoria, né? Uma autoria masculina, um eu poético masculino e um eu poético feminino, que é a maior parte. Mas a parte masculina de Cântico dos Cânticos fala, por exemplo, até, né, elogiando a amada, que ela é como uma égua e tudo mais. Veja bem, naquela cultura isso era muito bonito, né? Só que se você falasse que uma moça era uma gata naquele tempo, tenha certeza que você ia ter problemas, seríssimo, né? Olha como as culturas mudam. As culturas mudam. Então a cultura bíblica, a cultura que criou a Bíblia, está repleta de outras referências que nós não temos. E se uma pessoa pega a Bíblia hoje, em 2020, e lê ela de qualquer jeito, dá uma série de confusões, entendeu? Vamos lá. Apesar dela ser de inspiração divina, mas ela apareceu nas culturas. Vamos aprofundar aqui, né? A gente vai abrir para perguntas já. A igreja propõe alguns métodos, então, que eu quero já finalizar essa última parte apresentando esses métodos. O primeiro método chama-se método histórico-crítico. Está lá nesse documento. O que é o método histórico-crítico? É um método que fala que para você pegar um texto bíblico e você entender o que ele quer dizer, você tem que conhecer a cultura histórica daquele momento, você tem que conhecer um pouco da geografia daquele ambiente, você tem que conhecer, enfim, uma série de coisas, né? Tem que estudar linguística e tudo mais, para saber o que queriam dizer as palavras. Esse método ajuda a entender algumas situações, ajuda a entender algumas coisas muito importantes. Pega, por exemplo, o livro de Daniel. Lembra do livro de Daniel? Onde ele fala dos 4 seres que estão ao redor. Aliás, os 4 seres que aparecem, não é, nas visões dele. Os 4 seres que aparecem nas visões de Daniel representam 4 impérios que haviam acontecido no mundo antigo. Uma pessoa que pega o livro de Daniel e lê sem essa informação vai falar, quer dizer que o profeta Daniel viu 4 bichão lá no céu, né? Entendeu? Então não é bem assim. Quando você pega o livro do Apocalipse e está falando, por exemplo,
de dragão, está falando de Babilônia, está falando de tudo isso, é, na verdade, um livro muito mais vinculado ao período do contexto do Império Romano. Ele é o grande dragão, né? O Império é o dragão, com as suas cabeças, né? Os seus chifres, que representam as províncias e as legiões. E quem luta com ele, que é a mulher, é a igreja ou é Maria. Mas quem lê a Bíblia assim ao pé da letra vai pensar, uma mulher foi lá e lutou contra um dragão de verdade. Gente, veja bem. Vocês estão entendendo, né? A Bíblia é escrita de forma simbólica, então. Vamos em frente aqui. O método histórico crítico, anota aí, é o primeiro, né? Vocês estão tendo alguma dúvida? Está ficando claro? Vamos lá. Ele ajuda a esclarecer o passado. Tem mais. Ele ajuda a entender o tipo de narrativa que o texto bíblico tem, que a Bíblia não é um livro corrente. Nela você tem uma série de narrativas diferentes. Tem poesia, tem contabilidade, tem história, tem tudo isso, né? E assim, isso acaba sendo difícil para as pessoas interpretarem. Por exemplo, o nosso irmão Mauro agora colocou uma pergunta interessante. Obrigado, Mauro. O Mauro coloca, como se explica a idade alta dos patriarcas? Exemplo, Noé viveu 900 anos. Veja, os heróis bíblicos são designados por poderes que as outras pessoas comuns não têm. Esses poderes que eles têm são reflexo de uma santidade de vida. E eu falava hoje, até de manhã, conversava com o Mauro, né? Por exemplo, Sansão era conhecido por quê? Por uma força muito grande. Sansão era um forte que nem eu, assim, na verdade. Essa é a verdade, né? Desculpa aí. Mas, brincadeira. Sansão recebeu um dom de Deus que era força. Salomão era conhecido por quê? Uma sabedoria que ninguém mais foi sábio como ele, segundo a Bíblia. Era outro presente de Deus. Noé, portanto, recebeu aí um dom de Deus também, um superpoder de viver 900 anos. É uma forma que os escritores antigos da Bíblia encontraram para dizer que aquela pessoa era tocada por uma bênção divina. Quantas mulheres, na Bíblia, por exemplo, mulheres idosas tiveram filho? Muitas. Significa que realmente elas tiveram filho? Veja, talvez não. Talvez o escritor que narrou aquelas histórias quisesse distinguir a pessoa entre as outras, não é mesmo? É assim que a gente faz. A gente distingue a pessoa entre as outras. Esse recurso sempre existiu. O método histórico crítico nos ajuda a entender. Como assim? Como ele nos ajuda a entender? Por exemplo, os estudos arqueológicos, quando identificam ossadas de pessoas nos cemitérios daquela região, identificaram que as pessoas viviam 30 anos. Era a média de idade delas. Depois, na Idade Média, chegou para 44 anos. Mas o tempo que uma pessoa vivia naquele tempo do Antigo Testamento, a média, né? Era de 30 anos. Tinha gente que vivia mais? Tinha gente super idosa que chegava nos 50. E tinha gente que morria nos 20 por causa de guerra, por causa de fome, por causa de doença. Tinha tudo isso. Quem que ajudou a gente a entender isso? O método histórico crítico. Por exemplo, a Viviane Silva está perguntando sobre Adão e Eva. Aí entra um outro método para a gente entender também, que faz um pouco parte desse pacote do método histórico crítico, que é o método literário, né? O que é o método literário, Viviane? É entender, por exemplo, que as narrativas que a Bíblia traz, elas têm uma diferença. Vamos prestar atenção no que eu vou dizer. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Elas apresentam uma verdade suprema usando exemplos comuns, exemplos nossos que a gente entende. Para aquele povo, então, era difícil imaginar como que surgiu o primeiro homem. Eles não tinham tido os avanços da ciência ainda. Como tinha surgido a primeira mulher? Como que foi isso? Sempre existiu? Foi Deus que trouxe de outro lugar? Foi Deus que trouxe do seu palácio celeste, da igreja celeste? Como que foi isso? Quando os judeus foram para o cativeiro na Babilônia, eles tomaram contato com alguns mitos lá. E, por exemplo, você percebe isso quando você vê que a Palestina, onde fica a Terra Santa, é um lugar semidesértico e desértico também. Quando você começa a ler, então, a narrativa do Gênesis, que está nos capítulos 1 e 2, você começa a ver que tudo aquilo ali está se passando num cenário muito diferente. Muitas águas, muitas plantas, muitos animais. Tá bem, o que acontece? Nessa narrativa, então, que eles pegaram lá na Babilônia, que é uma região desse jeito, onde eles foram como cativos, como escravos, eles mesclaram com algumas tradições e trouxeram a narrativa de Adão e Eva.
Ah, você está dizendo que os judeus inventaram a narrativa de Adão e Eva? Não é que inventaram. Os rabinos, na sua sabedoria, pegaram uma necessidade de explicar o surgimento da humanidade, pegaram conceitos teológicos que eu vou falar e pegaram o que a pessoa entendia. A pessoa sabia o que era argila porque fazia barro, fazia jarro, fazia pratos, fazia copos, e pegou esse elemento e trouxe numa narrativa e falou assim, os judeus querendo dizer, os rabinos, a argila significa a nossa matéria, nós somos de duas naturezas, a natureza material e a natureza espiritual. Onde entra a natureza espiritual? É o sopro de Deus, é o ruá que Deus coloca sobre Adão. Então isso está onde? Na interpretação literária. Uma interpretação não anula a outra, elas acrescentam. Vocês estão me entendendo? Pois é. Os próprios judeus, gente, na verdade, os rabinos mais sábios dos judeus já fizeram várias chamadas glosas. O que são as glosas? São os comentários tentando explicar o texto sagrado, né? Desse jeito que eu estou te falando. Vamos lá? Vamos ler mais aqui. Ó, tem mais uma... Presta atenção nisso. Se você se sentir incomodado com as palavras, é bom você dizer também, né? Tem uma interpretação chamada interpretação feminista da Bíblia. Hoje em dia, a palavra feminista foi tomada por pessoas aí que não querem muito bem das mulheres, né? Então falando que feminismo é coisa ruim. Na verdade, não é. Se você considerar que as mulheres são sempre as mais machucadas, as mais expostas, né? Entre um homem e uma mulher, sempre parece que a culpa vai ser da mulher. É assim, o Brasil é um país machista. Há uma interpretação feita pelas nossas teólogas, né, boas e santas mulheres, chamada interpretação feminista da Bíblia. Como assim? O que ela acrescenta? Ela acrescenta uma coisa muito importante, né? A interpretação feminista é uma leitura que olha para o papel importante das mulheres na Bíblia. Por exemplo, tem igrejas por aí que negam o papel de Maria. Está negando o papel das mulheres. A nossa igreja, às vezes, nega o papel, assim, não dá um destaque para as santas, né? Para as mulheres da Bíblia. Então é muito complicado, tem que prestar atenção nisso. As mulheres tiveram e sempre terão um papel muito importante na história. Afinal de contas, a gente nasceu de uma mulher. Jesus, que era Deus, não quis aparecer aqui descendo do céu, né? Com um anjo trazendo ele ou ele descendo sozinho. Ele quis nascer de uma mulher, entendeu? Então tem essa interpretação. Eu estou falando de interpretações que existem, tá? Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Vamos lá. É claro que todas elas têm um ponto positivo e um negativo, né? Tem o modo fundamentalista, o que mais aqui? Tem também uma interpretação chamada interpretação espiritual, ou metafórica, ou alegórica. Essa interpretação é aquela que eu uso nas nossas léxios divinas do mini retiro. É uma interpretação que os santos padres da igreja gostam muito. Eles entenderam que a Bíblia está escrita em muitos símbolos. Então eles pegam os símbolos e vão colocando na vida das pessoas. É uma interpretação antiga da igreja, a interpretação espiritual, né? Há outras aqui, porém o nosso tempo não nos permite. Eu queria pedir para você, então, já vamos abrir para a gente dialogar um pouco aqui. Estou vendo as perguntas de vocês. Queria pedir o seguinte para você. Não fique só com esta transmissão ao vivo, não. Pegue o documento, a interpretação da Bíblia na igreja, dá uma lidinha nele, que é um documento muito interessante. Vou fazer um convite para você. Você tem uma coisa chamada Telegram? Se você não tiver, instala agora no seu celular. Instala e me manda um oi no meu WhatsApp. O número do meu WhatsApp é 016 982 710 157. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Né? Me manda um oi que eu te coloco num grupo chamado Biblioteca do Catequista. Lá tem todos os documentos, tá bom? Eu quero fechar, então, para ouvir as perguntas de vocês, com o seguinte. A Igreja Católica orienta que você conheça as formas de interpretar a Bíblia e que, principalmente, você consiga identificar que este conhecimento de interpretação é válido, porque você não pode pegar a Bíblia e sair lendo como um alucinado por aí e interpretando do teu jeito. Não é para fazer isso. A Igreja Católica tem 3 fontes da nossa revelação. A primeira fonte é a Sagrada Tradição, que deu origem à Bíblia, parte antiga da Bíblia, né, ou do Antigo Testamento. Depois a Igreja Católica tem também o Sagrado Magistério, deixado por Jesus, que é representado pelo Papa. E por último,
A Igreja Católica tem a Sagrada Escritura, que foi resultado da ação do Sagrado Magistério sobre a Sagrada Tradição. Então, nós católicos temos esses 3 parâmetros para interpretar a Bíblia. A gente não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito, assim, como a gente acha, entendeu? O Gustavo Guimarães pede para a gente falar da questão da promessa. A promessa, Gustavo, ela é um elemento católico, né? Ela é um elemento católico. O que aconteceu? Chegou pelos portugueses aqui, no Brasil, no caldeirão chamado Matriz Cultural e Religiosa Brasileira, que é o mesmo caldeirão que nós participamos, não dá para fugir disso, ele é bom também. E a promessa, porém, aqui ganhou um contorno um pouco mágico, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que se elas... Eu não estou recriminando, tá? Eu não estou falando que não pode, mas tem pessoas que acreditam que se elas, por exemplo, fizerem um jejum de 5 dias, elas vão alcançar a sua graça. Tudo bem, deixa fazer. Se elas forem de joelhos, subirem na escadaria do nosso magnífico templo, que é a Basílica de Aparecida, ela vai alcançar uma graça. Eu não estou julgando, pode fazer, é uma manifestação bonita também. Mas há contornos mágicos. Acreditar que, por exemplo, tem promessas loucas que circulam por aí. Aquelas promessas antigas de virar o Santo Antônio, por exemplo, né? De pegar a imagem do santo e virar na caneca, por exemplo, e pedir que Santo Antônio arrume o casamento. É uma promessa que vamos convir aqui, sem fundamento nenhum, né? Uma promessa meio louca. Então tem esses elementos, tá bom, meus irmãos? Tá na cultura. A gente vê isso muito nas outras religiões agora, né? Jussiane pergunta sobre a teoria do Big Bang. Jussiane, tem um padre fantástico chamado, quem puder coloca um link desse padre aqui para mim, alguém, por gentileza, chamado, deixa eu lembrar, pronto, Georges Henri Lemaitre, ó o nome dele que eu vou colocar aqui para você. Quem é esse padre? É o padre que inventou a teoria do Big Bang. Veja, o Espírito Santo foi iluminando. O Espírito Santo é Deus de inteligência, de sabedoria e da ciência, da cultura. Ele traz todo o bem para a gente. O Espírito Santo foi iluminando as pessoas ao longo dos milênios e eles foram trazendo para o nosso mundo novos conhecimentos que eles pesquisaram. Os primeiros cientistas foram monges. Para começar, né? Os primeiros monges inventaram o relógio, inventaram o balão, inventaram a bicicleta, a máquina de escrever e tanta coisa. Acho que hoje é dia, por exemplo, da linguagem brasileira de sinais. Foram os monges que inventaram, vocês sabem disso. Então, o conhecimento foi acontecendo. E a gente começou a descobrir que, por exemplo, o mundo é maior do que a gente pensava. E, olhando para o céu, os nossos astrônomos, né, começaram a identificar que o universo surgiu de uma grande explosão. Isso não anula, o Papa Francisco falou, quem puder pesquisar aí, que eu não consigo pesquisar agora e colocar, faça uma gentileza. Pesquisa a fala do Papa Francisco sobre fé e ciência. O Papa Francisco falou assim que acreditar que o mundo surgiu do Big Bang não anula a narrativa da criação, onde fala que nós temos 2 naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual, vindas simbolizadas pela argila e simbolizadas também pelo ruá, pelo sopro de Deus ali. Então, uma narrativa não atrapalha a outra. A Ana Paula pergunta, como faço para interpretar uma cena bíblica, por exemplo, a parábola do semeador? Veja bem, Ana Paula. Jesus já usava esse recurso que eu estava dizendo para vocês, da leitura espiritual da Bíblia. Quando Jesus apresenta suas parábolas, ele está apresentando, na verdade, uma forma simples das pessoas entenderem. O que os rabinos sábios fizeram quando criaram a narrativa de Adão e Eva, Jesus faz quando cria a narrativa do semeador, da ovelha perdida, da moeda perdida e tudo mais, né? Como interpretar? Tem muitas formas de interpretar. Eu tenho Léxios Divinas, o Spotify, onde eu tenho um canal com mini retiro, onde tem lá uma Léxio Divina desse texto que você falou. E as Léxios Divinas que eu faço, todas têm uma leitura espiritual, tá bom? Comente sobre o dom de línguas em Pentecostes, o José está pedindo. Ô, Jandir, é um prazer estar aí na tua casa também, né? As línguas em Pentecostes têm 2 interpretações possíveis, gente. 2 interpretações possíveis. E nenhuma anula a outra também. Não é que uma coisa vai anular a outra, não é que a Bíblia está cheia de relatos que são míticos, não é só isso.
Em Pentecostes, o que diria a interpretação histórico-crítica? Eu diria assim, em Pentecostes, os discípulos estavam reunidos com gente do mundo grego, do mundo romano, porque os judeus do mundo todo vinham para Pentecostes, que é uma festa judaica. Antes de ser católica, ela é judaica. E ali entre os discípulos, algumas pessoas falavam grego, falavam hebraico, falavam aramaico, falavam latim. Quando a narrativa diz que o Espírito Santo soprou e eles começaram a falar em línguas estranhas, segundo a interpretação histórico-crítica, foi essa. Os discípulos começaram a pregar em todas as línguas. Mas tem outra interpretação, que é a interpretação espiritual. Quando desceu o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a conseguir se fazer entender pelas outras pessoas. Tá bom? Então, tem duas interpretações. A Rose, as promessas do jeito que você falou, dá a entender que as graças não precisam de um sacrifício. Não, Rose, não. Perdão, eu falei do jeito que as pessoas entendem. O principal que a gente precisa lembrar das promessas é o seguinte: a promessa que eu faço tem que ter uma conversão interna minha, senão não adianta. Na Lexio Divina, que vai ao ar daqui a pouco, é o Evangelho de Pentecostes, né? Não, da Ascensão do Senhor. O Evangelho da Ascensão do Senhor. Lá Jesus tem uma promessa para os seus discípulos. Ele fala assim: vão até a Galileia, tem algo esperando vocês lá. É um sacrifício, eles vão ter que andar até a Galileia. Só que isso vai gerar neles um processo de conversão. E depois disso eles vão conseguir, nesse processo de conversão, uma mudança. Vocês estão entendendo? O erro é entender que uma promessa que eu faça vai ter aí uma consequência mágica. Não é assim. Jussiane, não tem problema. Não tem. Você acreditar no Big Bang é completamente católico, foi um padre que criou, não foi a pedido da igreja, mas a igreja não briga com a ciência, né? E o que diz o Big Bang? Viemos de uma origem material em algum ponto do universo. Tá. Quem que criou aquela grande explosão? Aí entra de novo a teologia, só pode ter sido Deus, né? Vamos ver, Silvane gosta do Spotify antes de dormir, fico feliz. Falem bem aí, quem é do Mini Retiro, fale bem do Mini Retiro, que eu quero que todos os catequistas do Brasil, todos os católicos façam, né? Deixa eu ver, algumas perguntas estão subindo muito rápidas aqui. Assim, neste tempo de pandemia, como seria possível tratar de temas como pragas, apocalipse, sem dar conotação de Deus punidor? Aí que está a questão. Onde que Jesus falou que Deus é punidor, né, gente? Nesse caldeirão que a gente tem, que a cultura, a matriz cultural e religiosa brasileira, entram muitas interpretações de Deus, nem sempre católicas, né? Essa interpretação de Deus punidor dá para encontrar na Bíblia, sim, no Antigo Testamento, mas nós somos católicos, seguimos o que Jesus falou, seguimos o que o fundador falou. Não dá para a gente pensar, por exemplo, que Jesus é um Deus punidor. Mas dá para a gente entender que, por exemplo, respondendo a sua pergunta, pragas, caos, apocalipse e tudo isso é consequência da nossa liberdade. É a liberdade que atrapalha e faz dar tudo errado. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus está chorando sobre a liberdade das pessoas que fizeram coisas ruins e, portanto, Jerusalém será destruída, né, no século I. Então, Jesus vê as coisas que estão acontecendo e o que vai acontecer. Mas a questão é a liberdade. Dá para substituir, então, a questão do Deus punidor pela questão da liberdade, tá bom? Eu sei que talvez o que eu estou falando está meio curto, né? Para a gente entender. Patrícia pergunta, como entender a expressão oráculo do Senhor? Essa expressão, eu vou entrar num campo aqui que vai dar confusão na cabeça de alguns, mas espero que não tenha confusão. Essa expressão é resultado de antigas religiões que os judeus abandonaram lá no tempo do Antigo Testamento, certo? Parte dos judeus, vocês têm noção das 12 tribos, né? Na verdade não são 12, são mais, são menos, não sabemos o número. 12 é um número simbólico. Algumas das tribos tinham religiões de adivinhação dos mistérios. Não tem várias proibições, por exemplo, para evocação dos mortos? A palavra evocare, em latim, é trazer das entranhas da terra, trazer de baixo. É que essa palavra evocare é resultado de uma outra palavra em aramaico, depois grego, que quer dizer tirar da terra. Alguns cultos que os judeus tinham antes de serem convertidos, né, pelos patriarcas, tinham a ver com desenterrar os mortos e fazer a leitura nas entranhas dos mortos sobre os sinais que a divindade estava falando. O oráculo do Senhor tem a ver com esses cultos de adivinhação que os judeus tinham.
Ou vocês pensam que os judeus sempre acreditaram em Deus? Basta você ler os Salmos, basta você ler o Antigo Testamento. Queridos, então a gente está chegando ao fim, né? Quero agradecer a tua presença aqui hoje. Anotou meu telefone aí? Quem anotou meu telefone aí, me manda mensagem. Então eu mando materiais de formação para as pessoas da minha lista. Salva meu contato, manda um oi para mim, eu salvo o teu contato. Um beijo muito carinhoso para você. Um abraço, meus irmãos catequistas, né? Minhas irmãs catequistas, lindas, maravilhosas. Faça coisas boas na tua vida. Vocês merecem o melhor. Vocês merecem as melhores coisas da vida. Que bom falar com vocês. É muito bom. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus.